Tema, vocês já sabem, né? Estão acostumados a saber que é globalização e urgência ambiental, tema do quadro bimestre inteirinho. Aqui, o que a gente vai explorar agora, o objeto do conhecimento, vai ser a nova escala dos impactos ambientais, né? Então, a nova escala, ela está em que escala agora os impactos ambientais, né? Então, a gente sabe que existem as escalas geográficas de análise. Lembra lá das escalas geográficas? Não estou falando de escala cartográfica, hein, gente? Não é escala cartográfica lá, numérica, escala gráfica, não é isso? Né? Estou falando de escala geográfica, escala local, escala regional, escala nacional e escala global, tá? Então, a gente vai discutir os impactos ambientais dentro dessa nova escala, da escala global. Como é que os impactos ambientais estão afetando o planeta de uma forma bem geral. Então, essa é a nossa terceira aula aí do quarto bimestre, até porque a anterior foi uma aula mais assim de resolução de exercício, né? Por isso que eu estou dizendo que essa é a terceira, senão seria a quarta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí, como é que isso está estruturado. Olha aqui que eu trouxe para vocês, ó. Nós temos aqui a seguinte situação, a seguinte habilidade, né? Ó, a Sara entrou aqui, ó, acabou de entrar. Bom dia, Sara. Muito obrigado, viu? Pela ajuda que você me deu aí, acabei corrigindo tudo lá. Já até conversei com os alunos aqui. Bem bacana o que você fez. Obrigado. Aqui, gente, ó, nós temos então a seguinte situação. Nós temos essa habilidade que nós vamos trabalhar agora nessa aula, e eu estou trazendo para vocês habilidades que já foram trabalhadas lá no primeiro bimestre e outra aqui do terceiro, tá? Que a gente viu agora há pouco. São habilidades de suporte. Então, são habilidades que vai estar inserido dentro da nossa discussão de hoje, vai estar dentro da atividade que vai ser lançada lá no dia 23. Então, é uma espécie de recuperação também, tá bom? Então, a gente está fazendo a tal da recuperação contínua. Está dando aula e recuperando ao mesmo tempo, tá? Coisas que ficaram para trás, aí, habilidades que ficaram para trás que não foram bem trabalhadas. Eu escolhi essas duas aí para ser trabalhadas. Tá, então vamos lá, vamos para a habilidade aí. Olha só, utilizar e interpretar diferentes escalas. Então, as escalas, ó, que nós falamos, escalas geográficas, tá? E também de tempo, a escala local, escala regional, escala global, e também as escalas de tempo. Quando foi que aconteceu tal fato, se foi no passado, se é no presente, tá? Para situar e descrever as transformações antrópicas, ou seja, a gente vai estar falando aí de como que o homem afeta o planeta Terra, tá? Quando eu falo antrópico aqui, diz respeito ao homem, tá? O que que o homem, o ser humano, faz que afeta a natureza? E aí, responsáveis pelas alterações climáticas, tá? Então, o homem está fazendo alguma coisa, o ser humano está fazendo alguma coisa e está alterando o clima global, tá? Então, a gente vai tentar interpretar essas diferentes escalas de tempo e também escalas geográficas, tá? Olha só como essa habilidade do primeiro bimestre conversa, vai conversar, dialogar aí com essa outra habilidade aqui essencial, né? Relacionar a construção de mapas às suas intencionalidades, ou seja, a gente vai usar os mapas, eu vou ressaltar novamente quais os tipos de mapas, por que que o mapa foi feito daquela forma, as intencionalidades. Lembra que mapa é poder, tá? Mapa é informação, informação é poder. Então, outra habilidade aqui, ó, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas. Então, a gente vai ver aí as imagens, vamos ver gráficos, vamos ver mapas, tá? Para tomadas de decisão, ou seja, o que que eu devo fazer a partir dessas informações? Informação em mapa, informação em gráfico, informação em tabela, enfim, tá? Então, essas são as habilidades que acabam dialogando aí, conversando com a habilidade principal aqui. Tá, então, é isso a questão aí das habilidades. É isso que a gente vai explorar. Olha aqui, ó. Primeira coisa, como de costume, né? A gente vai para os conceitos. Vamos trabalhar os conceitos, porque depois fica mais fácil a gente entender toda a narrativa durante a aula aí. Bom, então vamos para os conceitos aqui importantes. Alguns deles, né? Então, tá aqui, ó. Alterações climáticas. O que viria a ser a tal das alterações climáticas? Nada mais é do que são aquelas verificadas na natureza, resultado de dinâmicas naturais ou antrópicas, ou seja, a gente não vai ficar pensando que a alteração climática é só feita pelo homem, não, tá? Pelo ser humano. Não, não, não. A gente sabe que o nosso planeta ele é dinâmico. Existem alterações que são naturais, gente, naturais. Bom, basta ver lá aquela questão da dinâmica das placas tectônicas, né? Ela se modifica, só que o processo é lento, a gente não enxerga, né?
A gente até sente quando há aí uma questão dos terremotos, né? Vulcanismo, enfim. Mas existem alterações também naturais, tá? Mas, lógico, o nosso foco vai ser as alterações antrópicas mesmo. Olha aqui, ó, conceito de desmatamento. Nossa, professor, mas você trouxe esse conceito, a gente já sabe o que é, né? Mas, gente, é sempre importante a gente trazer uma questão mais técnica, né? Do conceito dessas palavras. Então, o que que seria o desmatamento? Retirada da cobertura vegetal, independente da finalidade. Não importa o que eu vou fazer com essa vegetação depois, se é para usar madeira, se é aí para praticar agricultura, pecuária, independente. Desmatamento é quando você tira a cobertura vegetal, tá? Existe um outro termo que é associado ao desmatamento, que é o tal do desflorestamento. Não é errado essa palavra, existe, tá? Desflorestamento, aí é retirada da cobertura do tipo floresta, porque existem vários tipos de vegetação, a gente acabou de ver isso. Existem vários biomas, vários ecossistemas, várias formas de vegetação. E uma delas é florestas, tá? Então, temos que aparecer para vocês aí, desflorestamento, aí é a retirada da cobertura vegetal do tipo floresta, tá? Nesse caso aqui, ele é bem mais amplo, né? Desmatamento, qualquer tipo de cobertura vegetal. Outra palavrinha que para a gente até parece bem assim intuitivo, parece bem corriqueira do dia a dia, mas olha, vamos tomar cuidado um pouquinho aí, tá? Principalmente para vocês agora que estão sendo formados no sentido de escrever redações, vestibular, Enem, tá? Vocês têm que saber algumas coisas mais técnicas com relação a esse termo aqui, ó, poluição. Vamos lá, olha só. A poluição, né, é uma alteração das características físicas ou químicas dos ecossistemas. Então vamos lá, tem um ecossistema lá, se ele for alterado fisicamente, cortar uma árvore, ou for alterado quimicamente, uma poluição química, algum produto químico derramado, por exemplo, em petróleo, né? Você vai ter ali uma alteração. Então, poluição é isso. Por meio da remoção, você retira algo, ou adição de substâncias, no caso aí, o petróleo. Então, o que é a tal da poluição? Quando você altera. Você altera algo que estava lá, que era natural, que tinha um equilíbrio, existia um equilíbrio, você alterou, isso é poluição. Acrescentando ou retirando algo, tá? Então, isso é poluição. Outro termo aqui muito importante: aquecimento global. É o aumento da temperatura média global. Então, tome cuidado. Fala assim, aquecimento global é quando aumenta a temperatura. Não, aumenta a temperatura, aumenta todo dia. Abaixa, aumenta, né? Não, não é bem assim. Então, o planeta Terra tem uma temperatura média, tá? Essa temperatura média, ela não pode oscilar, gente. Ela não pode oscilar. Se ela oscilar de forma brusca, né, em pouco tempo, isso causa impactos nos ecossistemas, tá? O planeta altera a sua temperatura ao longo do tempo? Sim, naturalmente, sim. Sem participação do homem? Sim. Só que o processo é lento. Dá tempo às espécies ali se adaptarem nessas modificações inteiras. Quando o homem faz isso, altera de maneira rápida, em 100 anos. Isso é muito curto para uma história de um planeta que tem 4 bilhões e meio de anos. Se você altera algo de 1 grau a mais na média do planeta em 100 anos, isso é muita coisa. Não dá tempo às espécies se adaptarem, tá? Então é disso que eu estou falando. Aquecimento global, então, aí está relacionado ao aumento da temperatura, aumento médio da temperatura, tá? E o efeito estufa, né? Primeiro aí, o efeito estufa, ele é um sistema natural, tá? É um sistema atmosférico natural, existe no planeta, e ainda bem que existe. Se não existisse, não teríamos vida no planeta, tá? Que conserva energia térmica do calor na atmosfera. Ou seja, ele é uma espécie de cobertor do planeta. Então, nós sabemos que tem uma camada gasosa em torno do planeta, e essa camada gasosa ela acaba armazenando o calor que recebe durante o dia, por exemplo, e mantém essa temperatura ali durante a noite, quando o planeta, o lado do planeta não ali não está direcionado ao Sol. Tudo bem? Então, ele mantém esse equilíbrio, é importante. O que causa problema, a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, tá? Então, esses são alguns termos aqui que eu trouxe para vocês, alguns conceitos aí, para a gente já discutir eles aqui e já levar eles lá para a discussão mais à frente. Tudo bem? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, como é que funciona esse sistema Terra, o sistema Terra, né? Toda essa dinâmica que tem no planeta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, existe um sistema natural,
certo? E um sistema antrópico. O sistema natural é o planeta em si, a natureza, né? E o sistema antrópico é quando o homem interfere, quando há ação do homem. Então temos aqui, ó, o planeta Terra passa por diversos ciclos naturais, tá? Tais como mudanças de temperaturas ocasionadas aí por mudanças no eixo do planeta. Sim, o eixo do planeta tem uma inclinação, o planeta Terra não tem uma inclinação de 23 graus, né? Ele tem essa inclinação e essa inclinação acaba, inclusive, gerando as estações do ano, tá? Então, ela é muito importante. Só que essa inclinação, ela muda com o passar dos milhões de anos. Então, se ela altera, o clima do mundo, do planeta Terra também altera. Mas isso é um processo bem lento, bem natural, tá? Só para citar um exemplo aí de dinâmica natural. Olha só aqui, ó, a distribuição das massas continentais, a gente viu isso também, as placas tectônicas elas se movimentam, inclusive estão se movimentando nesse exato momento, o processo é lento, a gente não percebe. Composição dos gases da atmosfera, tá? A atmosfera que nós temos agora aí, ó, com 70% de nitrogênio, 16% de oxigênio, temos um pouquinho de CO2 aí, e outras partículas e outros gases, né? Nem sempre foi assim, nem sempre, tá? A distribuição. Houve momentos no passado em que tinha muito mais oxigênio, né, na nossa atmosfera. Então, essas mudanças, essa composição, elas vão mudando com o passar do tempo, devido à própria dinâmica do planeta, tá bom? Lembrando que o planeta é sempre dinâmico, ele é vivo, ele não é estático, parado, tá? Ele sempre se modifica. Temos também as atividades vulcânicas, né? São processos também que acabam alterando aí a dinâmica do planeta Terra. Quando há muitas atividades vulcânicas, como no passado teve, alterou, por exemplo, a própria atmosfera, né? A composição da atmosfera, porque ele lança vários tipos de gases para a atmosfera, tá? E nós temos, por outro lado, também aí a dinâmica antrópica, né? O ser humano adquiriu nos últimos séculos a capacidade de alterar o equilíbrio da dinâmica climática. Ou seja, conforme foi passando aí, o ser humano foi desenvolvendo, né? Novas técnicas, novas tecnologias, a questão das máquinas, e ele foi cada vez tendo essa capacidade de alterar o planeta, tá bom? Então, isso é uma ação antrópica. Muito bem. Continuando aqui, ó. Vamos ver então aqui, eu vou trazer para vocês aqui essa questão da alteração antrópica, né? Eu vou trazer para vocês a questão do desmatamento. Um exemplo aí para vocês, tá? Então, olha só. As florestas, eu tô falando de florestas, tá? Cobrem cerca de 31% da área terrestre. Armazenam mais de 1 trilhão de toneladas de carbono. Então, olha só como a cobertura vegetal do tipo floresta ela é muito importante para o equilíbrio do planeta. Né? A gente fala, não destrói as florestas, elas são importantes e tal. Mas é importante em diversos aspectos, tá, gente? Não só como servir de alimentos, de abrigo, moradia para os animais, tá? Mas ela também interfere muito no clima, tá? Haja vista aqui a questão da absorção do CO2 em excesso que tem na atmosfera, pelo processo lá que vocês conhecem como fotossíntese, tá bom? Ela extrai aí do ar, sequestra, né, pega as moléculas de gás carbônico, e aí faz todo o seu metabolismo lá, né, para sobreviver. É como se ela estivesse se alimentando também, né? Ela extrai nutrientes do solo, água do solo, e com o CO2 ela metaboliza tudo isso para fazer seu próprio alimento, sua glicose lá. E aí acaba liberando, né, como produto, o oxigênio, que é muito importante para outros seres vivos, aqueles que fazem a respiração. Tá bom? Então, é um sistema que está tudo ligado. Então, temos aqui, ó, o quanto o desmatamento, né, ele acaba interferindo nesse equilíbrio. Ó, regula o clima, diminuindo a amplitude térmica, ou seja, a vegetação ela acaba liberando para a atmosfera também vapor d'água, tá? Esse vapor d'água aqui, ele vai equilibrar a temperatura, né? Quando eu falo amplitude térmica, a gente sabe que no deserto, durante o dia é muito quente, mas à noite é muito fria. Por que isso acontece? Porque lá não tem umidade, né? E a floresta, ela acaba fornecendo essa umidade. Como lá é uma região, né, um bioma aí que não tem floresta, então tem menos umidade. Logo, a variação de temperatura é muito grande. Aquece muito durante o dia e à noite esfria muito. Então, isso não é legal para a vida
de forma geral, tá? Ela não são animais ou vegetais adaptados a essas situações, é por isso que não existe quase nenhum tipo de vegetação ou animal nesses biomas desérticos, tudo bem? Por causa dessa amplitude, essa diferença de temperatura muito brusca. Durante o dia 50, à noite cai até zero. Então, que ser vivo, que animais aí e vegetais tolera essa variação térmica muito grande, né? Então, por isso a importância da vegetação aí. Tá. Então, eu trouxe um exemplo aqui do desmatamento para vocês, para ver, para mostrar para vocês aí, quando o homem altera, quando o homem desmata, né, quando ele retira essa cobertura vegetal, olha como ele está alterando, interferindo no equilíbrio do planeta, tá? Poluição. Vamos dar uma olhadinha aqui na poluição. É um outro exemplo também. Então, ó, a poluição pode causar alterações nas proporções ou das características de um dos elementos que formam o próprio meio ambiente. É o que eu disse para vocês. O que é a tal da poluição? Poluição é quando tem a mais ou quando tem a menos. E aí, você acrescenta ou você tira algo que estava lá equilibrado. Você mexe no equilíbrio. Isso é poluição, tá? Mexeu no equilíbrio, poluiu. Seja de que tipo for, qual natureza for. A gente vai explorar isso aí um pouquinho aqui nos tipos, tá? Aumento da concentração do dióxido de carbono ou gás carbônico naturalmente presente na atmosfera. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Um exemplo de poluição. Na atmosfera existe naturalmente o gás carbônico, lógico. Se fosse assim, as plantas não conseguiriam fazer fotossíntese, aí não sobreviveriam. Tem, naturalmente tem gás carbônico na atmosfera. O problema não é o gás carbônico, o problema é o excesso dele. O excesso de gás carbônico é a poluição, tá bom? Então, outro exemplo aqui, ó. A poluição pode ser resultado da introdução de substâncias naturais, tá? Porém, estranhas a determinados ecossistemas. Então, tem lá, por exemplo, aqui, ó. É o caso do despejo de matéria orgânica no leito de um rio, ou de derrame de petróleo bruto no mar. Ó, o petróleo é um produto natural, certo? Da natureza, tá lá. Só que se eu retirar ele do local onde ele estava e colocar em outro local onde ele não estava antes, isso é poluição, tá? Então, substância que é natural, mas é da natureza, qual o problema, né? Gente, mas ele não estava naquele local ali. Aquele local ali já tinha o seu equilíbrio, tá? Então, se você, por exemplo, aqueles acidentes que acontecem nas plataformas petrolíferas, né? Ou aqueles navios petroleiros que vão transportar o petróleo, de repente acontece algum acidente, vaza petróleo, né? Esse petróleo estava no fundo do oceano, estava lá nas camadas de rocha, lá embaixo, né, do oceano, e o homem extrai aquilo e de repente se vaza no meio do oceano na água, você vai alterar o equilíbrio ali daqueles animais que viviam naquele ambiente, tá bom? Mais um exemplo aqui de poluição, ó. A poluição pode ser causada pela introdução de substâncias artificiais e, portanto, estranhas a qualquer ecossistema, tá? Então, aqui é artificial, ó. Deposição de agrotóxicos, né? E de recipientes plásticos no solo ou nas águas, lançamento de elementos radioativos, né, artificiais na atmosfera, no solo, nas águas, ou seja, o homem vai pegar um produto que foi sintetizado, foi feito em fábricas e de repente lança isso no meio, vai alterar, porque aquilo ali, aquele corpo, aquela substância não era dali, não era, não estava ali. Então, quando o homem faz isso, ele está poluindo, tá? Então, esse é um termo mais técnico que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês terem aí uma argumentação maior, né? Um entendimento mais profundo do que é poluição, para não ficar naquele negócio, que é poluição para você? É a fumaça que sai do carro. Né? Não, isso aí já ficou para trás, né, gente? Agora vocês têm que ter aí um entendimento mais profundo do que é poluição, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de poluição, como eles são classificados. Ó, eu tenho aqui a poluição do solo, né? Essa poluição do solo, a gente pode pegar aqui, ó, tem essa imagem de um aterro sanitário. Eu diria que nem nenhum aterro, isso aqui é um lixão mesmo, tá? A diferença entre lixão e aterro sanitário é que lixão é um local onde deposita o lixo. E o aterro sanitário não, ele é construído para receber o lixo, tá? Receber os resíduos sólidos. Então, ele é uma área que primeiro, é afastado da cidade, tá? Ele é afastado. Ele é colocado uma manta plástica ou emborrachada no solo para que o chorume, né, aquele líquido fedido, não infiltre no solo. Então, ele é coberto, né, com camada de solo. Então, é feito todo um tratamento especial. O aterro sanitário, né, quando ele funciona de forma correta, ele causa
não causam muito impacto no meio ambiente, né? Então, nós temos aí a situação aqui de, por exemplo, um lixão, tá? Aí, ó, atrai ratos, vários tipos de vetores de doenças, né? Então, essa é uma situação aí de poluição do solo. Poluição da água, nós temos aqui, então, vários pedaços de plástico aqui no oceano, né? Isso aqui causa sérios problemas aos animais que vivem, porque eles acabam confundindo. Olha como isso aqui parece uma água viva, né? Para um peixe que se alimenta de água viva, nossa, isso aqui não tá cheio de água viva, beleza. Vai comer plástico, aí morre, né? Então, isso aqui, gente, vai parar no oceano como? De que forma? É quando você está lá no navio, no cruzeiro, que você escolheu. Não, não é assim. Isso aqui são os esgotos que são canalizados muitas vezes direto no oceano, tá? Então aí acaba parando todo esse lixo aí, ó. Aqueles canais, né? Vai em Santos lá, tem os canais, né? Aí aquela sujeira que joga na rua acaba caindo no bueiro, o bueiro deságua tudo no oceano, depois levando toda a sujeira para o oceano, tá? Então temos aqui outra situação. Poluição do ar, essa é bem comum, né? Quando vários tipos de gases aí são lançados na atmosfera por indústrias, sobretudo pela indústria, e essas indústrias não têm o filtro, não têm um sistema de filtragem para amenizar, né, digamos assim, a poluição lançada na atmosfera. Tudo bem? E aí existem os combustíveis, né, que vai estar sendo usado dentro dessa indústria, que é que vai estar causando depois aí esse lançamento de gás. Poluição radioativa, essa quando acontece acidentes em usinas nucleares, ou então quando você tem que armazenar o lixo radioativo, existe o lixo radioativo, tá? Quando você usa lá o urânio, o plutônio, que são metais, né? Para gerar energia elétrica, depois que você usar esse material, ele vira resíduo, vira lixo, e você tem que armazenar isso de forma correta. Normalmente são colocados em contêineres de chumbo e enterrado ou no solo ou no fundo do oceano. Só que se houver um vazamento, você tem aí essa energia sendo liberada, radioatividade sendo liberada. Isso causa problemas para as plantas, para os animais, para as pessoas, tá? Causando câncer e tudo mais. Extremamente perigoso. É uma das formas que o homem achou de gerar energia elétrica, tá? Usando aí a energia radioativa, tá? Radioativa não, energia por meio do processo da radiação, tá? Poluição térmica. Nossa, essa daqui, professor, eu nunca ouvi falar. Existe uma poluição térmica? Existe, gente. Quando há um aquecimento, né? E aqui nós estamos falando de local, então nessa região aqui, a água, nesse processo, ela acaba sendo movimentada de forma muito mais brusca, né? Estamos falando aqui de usina hidrelétrica, usina para gerar energia elétrica. Nós temos aqui nesse processo a água se movimentando mais do que seria o normal, portanto, ela vai aquecer, e os animais que vivem nessa água aqui, por exemplo, talvez não sobreviva nesse tipo de água que é um pouco mais quente do que deveria, tá? Então, existe essa possibilidade. Aqui também, ó, aqui, o que está saindo aqui é vapor d'água, tá? Não é radioatividade, é vapor d'água. Porque lá dentro está sendo utilizado urânio, né, que é aquecido para gerar energia elétrica, e aí, para resfriar ele, usa-se água, e aí gera um vapor para resfriar, e esse vapor d'água sai quente, obviamente. Então, você altera todo o microclima dessa região aqui, ó, acaba ficando um pouco mais quente do que o normal. Isso você está alterando também, é uma poluição térmica, tá? Poluição visual, também tem essa, poluição visual, olha para isso, né? Se a pessoa chega aqui, ó, a pessoa que trabalha num local dessa forma aqui, chega no final do dia, está extremamente cansada e às vezes não sabe nem por quê, né? Porque a nossa visão, ela tenta captar o máximo de informações possível, e o cérebro acaba trabalhando ali a 1000 por hora, né? Por quê? Porque tem muita informação, né? Muita informação. Isso é poluição visual. No Brasil, foi criada uma lei para proibir a colocação de cartazes, não é na época de vocês, né? Mas na minha época tinha isso aí. Que as pessoas saíam colocando cartazes nos postes, em todo lugar possível colocava, né? E eu não estou falando nem de época de eleição, não, hein? Propagandas e tudo mais assim, aí proibiram. Não pode mais você ficar colocando coisas em poste, em árvores, né? Em locais assim, colocando propagandas. Existem locais específicos, né, para fazer propaganda agora, tá? Então, isso é uma poluição visual. Também é importante a gente colocar essa questão. E a poluição sonora, né? A gente sabe que a nossa sociedade moderna, ela vive
ela tem um modo de vida urbano, né, vive em cidades, a maior parte da população mundial vive em cidades, e aí uma das consequências é o barulho. É o barulho, e esse barulho acaba afetando não só o ser humano, como também os outros animais que vivem próximo ao redor desses centros urbanos, tá? Então, barulho demais acaba interferindo na qualidade de vida. Tudo bem? Há quem goste, né? Há quem goste lá né, da barulheira, de tudo, mas mexe com o equilíbrio, não só do ser humano, mas também dos outros animais. Tudo bem? Então, aqui temos os tipos de poluição, que vocês podem, de repente, aí, ir explorando dentro de uma possível redação, né? Vai cair uma redação lá sobre a questão climática e tudo mais, vocês podem explorar aí, né? De repente, na redação de vocês, ó, daria um parágrafo cada uma dessas aí para escrever. Olha que interessante, né? Então, vocês já teriam um conteúdo a mais, né? Argumentação a mais para ser usado. Consequências disso, então. Vamos ver quais as consequências disso aí. Olha aqui, ó. Ameaça à biodiversidade. A gente sabe que a biodiversidade é a diversidade de vida, de plantas, de animais, tá? Provoca o desequilíbrio nos ecossistemas. Quando há uma poluição, seja do tipo aí, algumas vão interferir mais, outras menos, né? Mas há um desequilíbrio mexendo nos ecossistemas, tá? Isso é prejudicial, podendo colocar em risco algumas espécies aí. Olha outra coisa que é importante aqui, ó, a poluição. Chuva ácida, tá? Chuva ácida. Elevação dessa acidez causada pela emissão de poluentes das indústrias, dos transportes e de outras fontes de combustão. Resulta aí na concentração de ácidos com elevada capacidade de corrosão. O que é a tal da chuva ácida, gente? Olha só. Quando o ser humano libera para a atmosfera o CO2 e outros tipos de gases, esses gases acabam reagindo depois com a água presente na atmosfera. E aí, você vai formar uma água ácida, tá? Uma água ácida. E aí, quando ela cai em forma aí de chuva ácida, tá? Isso aí é prejudicial para as plantas, para os animais, até para as construções, né? Que acabam sofrendo corrosão, tá? Próprias construções feitas pelo homem acabam sofrendo com isso também. Então, a chuva ácida é um problema muito grave e ele é muito associado aos centros urbanos, tá? Os centros urbanos, ali onde o homem libera muita poluição para a atmosfera, tá? Vou dar um exemplo clássico aqui. O refrigerante. O refrigerante, ou água com gás, né? Para ficar daquela forma, para ter aquelas bolinhas, né? É adicionado gás dentro do líquido, né? No caso da água, é adicionado gás na água. No caso do refrigerante, é um suco, um líquido, suco, né? E você adiciona o gás lá, por meio de uma máquina que injeta gás sob pressão. Então, ela fica com gás ali dentro. Vocês sabem que tipo de gás que é aquele? Esse mesmo que vocês estão pensando, é o CO2, tá? CO2. Por isso que os refrigerantes são ácidos, porque você vai ter a água do refrigerante, ou a própria água ali, né, de gás, reagindo com o gás carbônico, ela fica ácida, tá bom? E aí, lógico, ela vai soltando do líquido com o passar do tempo, né? Porque gás e água acaba não se misturando muito bem, só com pressão, tá bom? Então, temos aí a situação que é inerente às áreas urbanas, consequências da poluição, chuva ácida. Efeito estufa agora, vamos lá para o efeito estufa. Nós temos aqui uma denominação, tá? Efeito estufa é um fenômeno natural. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro, gente, efeito estufa não é inimigo do ser humano, da vida, pelo contrário, se não fosse ele não existiria vida, tá? Então, efeito estufa é um fenômeno natural e extremamente importante para a manutenção da vida em nosso planeta. Tá? Tanto é que o homem, quando procura aí vida fora, em outros planetas, né, em outros sistemas, eles procuram aí com relação à temperatura. Qual que é a temperatura do planeta? Né? Existe uma camada de gás, uma atmosfera, tudo isso eles levam em consideração se eles estão buscando vida fora do nosso planeta aqui, tá bom? Porque ele é importante. É definido como um processo de retenção de calor, tá? Irradiado pela superfície terrestre, ou seja, a planeta Terra vai receber esse calor do Sol, da nossa estrela, né, do Sol, e ele vai manter parte desse calor. E é importante que ele mantenha, porque senão congelaria, tá? Lembra que o planeta Terra está no espaço, está no vácuo, e as temperaturas são baixíssimas, tá? Então, como que eu mantenho um pouco do calor próximo à minha superfície?
Quando os raios solares chegam à nossa superfície, a nossa superfície, ali a camada gasosa, né, a atmosfera retém um pouco desse calor. Então, fica um pouco ali aquecido, e aí dá a nossa temperatura média do nosso planeta, tá? Sua principal utilidade é promover a manutenção da temperatura média do planeta, característica essencial para a sobrevivência dos seres vivos, tá? Então, você mantém um pouco do calor durante o dia, na noite, por exemplo, tá? Então, essa camada gasosa, ela tem essa função de prender um pouco do calor. Agora, vamos dar uma olhadinha direito nessa dinâmica, vamos ver direito como que é esse efeito estufa aí, como que ele funciona. Temos aqui, ó, temos alguns passos aqui, tá? São 5 passos aqui básicos, depois a gente explora a figura. Ó, primeiramente, o Sol emite radiação e luz visível sobre o planeta Terra. E os demais astros do sistema solar, ou seja, ele sai irradiando para todas as direções. A Terra está no meio do caminho, a Terra vai receber essa energia. Os raios solares atingem a superfície terrestre e são retidos pela água, ar e pela própria superfície do planeta, tá? Então, essa energia que vem do Sol, quando ela atinge a superfície terrestre, vai aquecer, né? Vai aquecer ali a superfície, vai aquecer a água que está, a umidade que está no ar, né, na atmosfera, tudo bem? Então, parte dessa energia luminosa volta para o espaço. Então, parte acaba voltando, tá bom? A radiação absorvida pela superfície se converte em calor, ou seja, ela chega em forma de energia, de radiação, ao reagir ali com a superfície, ela vai se transformar na energia térmica, tá bom? Ela chega em energia, é transformada em energia térmica, por isso que você sente o calor. Dando lugar aí ao ar frio, ou seja, o que, que acontece? O ar frio próximo da superfície, ele vai acabar sendo aquecido, esse ar vai ascender, vai subir, porque está no quente agora, né? Isso eu estou falando durante o dia. E aí vai gerar um ciclo de movimentação de ar, tá? Isso é importante também. Parte do calor fica retido na superfície em decorrência da barreira de gases de efeito estufa. O que ele está falando é, a energia que chega à superfície terrestre, aquece a superfície terrestre passando aí pela camada de gás, vai voltar. É o que acontece aqui, ó, né? Vai chegar nessa camada mais superior da atmosfera e vai voltar novamente para a superfície, deixando toda essa barreira aqui, essa camada aquecida, tá? Isso é importante. Isso é um efeito estufa. É quando você prende um pouco do calor que vem do Sol. Ele não volta tudo para o espaço. Parte acaba ficando, tá bom? Então, ó, é o que vai segurar o calor, tá? Serve para segurar o calor. O aumento das emissões de gases que ocasionam o efeito estufa, opa, que é importante. Então, professor, quer dizer que existem gases na atmosfera que prendem o calor? Sim, gente. Alguns tipos de gases são responsáveis por prender, segurar esse calor que vem do Sol aqui. Quais são esses gases principais? CO2, que é o gás carbônico, e o metano, tá? Esses são os dois principais gases, existem outros, mas esses são os dois principais gases chamados gases de efeito estufa, porque tem a capacidade dele, uma capacidade química, física, né, de segurar energia do calor. Então, essa energia que chega até a superfície do Sol, passa pela atmosfera, ele é segurado, ele não volta para o espaço, porque esses gases têm essa propriedade, tá, de segurar calor. Então, os principais são CO2, que é o gás carbônico, né, e o metano, tá bom? E aí, ó, o aumento das emissões desses gases acaba fazendo o quê? Segurando mais calor do que deveria, tá? Então, ó, quando o homem, por meio do seu processo de produção, né, por meio das indústrias, acaba eliminando no ar aí esses gases CO2, metano, ele acaba acumulando mais do que deveria na atmosfera, portanto, eu estou poluindo, né? E aí, o que que acontece? Acaba retendo mais calor do que deveria. E ao reter mais calor do que deveria, a temperatura do planeta aumenta, causando um desequilíbrio geral no planeta, tá? Geral. Então, você vai ter mais calor, você vai ter menos calotas polares, vai ter um oceano mais aquecido, então já interfere nas correntes marítimas, e em consequência disso já altera os tipos de na vida dos animais que vivem nos oceanos, tá? Processo de desertificação, porque tem certas plantas que não toleram muito calor, elas acabam morrendo, então diminui a vegetação. Então, olha só como um sistema delicado, né, equilibrado, mas muito delicado, tá? E ao lançar na atmosfera esses gases, acabam, né, provocando essas consequências aí. Então, olha aqui, ó.
Várias entidades científicas e organizações, como o IPCC, esse IPCC aqui ele é muito importante, tá? A gente vai tratar muito dele na próxima aula. O Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas. Esse IPCC, esse painel aqui, está ligado à ONU, né? A ONU tem uma área lá que cuida do clima, tá bom? Mundial. Tem, ano a ano, alertado para as ações humanas, que mais contribuem para o agravamento do efeito estufa. Ou seja, o que ele está falando é que o nosso sistema de produção, a forma como o homem vem conduzindo a sua produção, aí na questão das fábricas, a questão do uso de automóveis, né, o uso dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural, isso tem elevado a quantidade de gás de efeito estufa na atmosfera. Então, tem provocado aí um aquecimento mais do que o normal. Então vamos lá, ó. Queima de combustíveis fósseis como petróleo, derivados, né? A gasolina, enfim. O carvão mineral e o gás natural, seja por veículos automotores, né? Ou pelas fábricas, isso é um problema, né? É a forma onde surgem esses gases aí. Desmatamento, tá? E em especial as queimadas, ou seja, quando você desmata, você tira a árvore que estava absorvendo o CO2, certo? A árvore não tem essa função na fotossíntese de capturar o CO2. Quando você tira a vegetação, já diminui essa capacidade. Além disso, quando você queima, quando tem as queimadas das florestas, você está liberando o CO2. Porque pensa bem, professor, se uma árvore capta aí o CO2 da atmosfera pelo processo de fotossíntese. Então, esse CO2 está dentro dele, vai fazer parte da árvore. Quando você queima essa árvore, esse CO2 que estava dentro dela vai ser liberado na atmosfera, tá? Então, você está colocando aí mais CO2 agora na atmosfera. Além de absorver menos, vai estar lançando aí mais CO2. Então, as queimadas são terríveis. O desmatamento, em especial as queimadas, né, aumenta a emissão de gás de efeito de gás carbônico e de partículas em suspensão no ar. Ó, as partículas também no ar, elas acabam fazendo com que o ar seja mais quente, porque agora você vai ter mais material para ser aquecido no ar. São as partículas aí. Por isso que as queimadas, elas são terríveis de todas as formas. Alguns pesquisadores evidenciam a influência dos grandes rebanhos na produção de gases de efeito estufa. Olha que interessante, gente. Vocês podem até dar risada, mas ó, quanto mais a gente aumenta o nosso rebanho, né, de gado, né, no caso aí, sobretudo bois, vacas, né, esses animais produzem gás metano. Produz gás metano. E o gás metano ele é mais forte do que o CO2. Embora ele tenha uma quantidade menor, o homem lança menos metano, mas o metano é mais poderoso. Ele segura muito mais calor do que o CO2, tá? Aí tá bem. E aí, mas de qualquer forma, a produção aqui de gado, né? E aí a pecuária de forma geral, não só o gado, mas toda a criação, esses animais acabam se alimentando de plantas, são herbívoros, né? E o que acontece com esse gado, no seu processo digestivo, né, da alimentação, eles acabam liberando gás, né? Sai o gás lá, que a gente chama de pum, eles acabam liberando metano. Então, quanto maior a produção pecuária no mundo, mais gás metano está sendo liberado aí. Isso contribui para o aquecimento global, tá? Então, já há estudos aí evidenciando isso, tá? Dessa interferência. Então, olha aqui, ó. Os impactos dessa atividade econômica têm causado preocupação e também controvérsia entre os que estudam o efeito estufa. Há linhas de pesquisa que apontam que já está interferindo, outras pesquisas ainda falam que não está interferindo tanto assim. Então, o importante é que há estudos nesse sentido. Tudo bem? Então, é uma das consequências aí do efeito, da intensificação do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa em si, ele é natural e é importante, mas a intensificação dele é que é o problema, tá? Muito bem, então vamos dar uma olhadinha na transformação aqui da natureza. Olha que interessante. O ser humano, assim como qualquer outro ser vivo, depende da natureza para sobreviver. Lógico, ele faz parte da natureza, né? Ele está dentro da natureza. Então, ó, é dela que ele retira todos os recursos para a sua sobrevivência e também o seu modo de vida. Retira tudo da natureza, não tem como retirar de outro lugar. Retira tudo aqui do planeta, tá? E aí, o que acontece é que, conforme a sociedade vai se desenvolvendo ao longo de sua história, o ser humano ele vai aprimorando algumas coisas, vai descobrindo, vai usando novas técnicas para aproveitar os recursos da natureza. Então, posso citar um exemplo aqui, por exemplo, a descoberta do fogo. Quando o homem controla o fogo pela primeira vez, né? Você já vai ter aí um impacto já na natureza.
O fogo até então era algo natural. Quando o homem passa a dominar o fogo, ele vai passar a usar o fogo para quê? Para cozinhar, para se aquecer, né? Inclusive até para se proteger. Então, temos aqui já um impacto agora que o homem vai começar a produzir. Lógico, no primeiro momento, isso aqui era insignificante, tá? O impacto era mínimo, pequenininho. Mas conforme a população mundial vai crescendo, aí o impacto também vai aumentando. Olha que a prática da agricultura, como o homem, quando o homem deixa de ser nômade, né, passa a ser sedentário, passa agora a plantar, em vez de ser só colher, já vai alterar um pouco mais o planeta aí, tá bom? Construção das cidades, então a gente vai ter as primeiras civilizações se fixando, né, construindo seus ambientes mais urbanos, então isso vai começando a causar uma série de problemas ao ambiente. E a construção das ferramentas, né? O desenvolvimento das ferramentas para facilitar o dia a dia faz com que o homem altere mais ainda, mais fácil e mais rápido o planeta. Tá? Ele faz o que ele ganha, ó, ganha potencial de transformação. Lá no começo, lá no Paleolítico, no Neolítico, enquanto o homem não tinha capacidade de alterar tanto o planeta, por conta de não ter máquinas, ferramentas que fossem capazes disso, né? Com o passar do tempo, isso vai se intensificando. Haja vista que, ó, depois da Revolução Industrial, quando o homem passa a usar a máquina. Passa a usar a máquina, gente, nossa, ele dá um salto, assim, de capacidade de intervir no planeta, tá? Primeiro por quê? Porque a máquina é capaz de produzir muito mais, e mais rápido, em grande quantidade. Segundo que o combustível usado para essas máquinas é o carvão mineral. Então, eu quis trazer para vocês aqui o seguinte, ó, nós temos aqui esses gráficos aqui, ó. O primeiro gráfico aqui mostra o quê? Mostra a temperatura do planeta, né? Aí por volta do século XIX, meados do século XIX aqui. A gente sabe que a Revolução Industrial começou em 1750. Eu estou pegando dados aqui de 100 anos depois, tá? Por quê 100 anos depois? Ah, porque no começo ela é meio tímida ainda, foi crescendo, aos poucos não estava tão espalhada para os outros países. Então, vamos pegar a partir de 1850, quando a Revolução Industrial já estava bem encaminhada, né? Ali na Europa, nos Estados Unidos. Então, a partir dessa data, olha o que acontece com a temperatura no planeta. Olha o que vai acontecendo com a temperatura no planeta, temperatura média, tá? Do planeta, ela vai subindo conforme, né, vai passando aí o tempo. Olha essa outra aqui, ó, esse outro gráfico aqui que fala de concentração de CO2 na atmosfera. O que acontece com o CO2 na atmosfera? Vai aumentando os seus níveis, ó, conforme o tempo vai passando. Mas será por quê que isso vai acontecendo? Porque o homem vai emitindo mais CO2. O homem está mais emitindo. Por quê? Ah, por causa das indústrias, que até então não existia. Passou a existir, passou a emitir mais CO2 para a atmosfera. E o CO2 tem a capacidade de prender calor, logo a temperatura aumenta. Então, é com base nessa ideia que parte dos cientistas acha que as alterações climáticas hoje em dia, o aumento da temperatura, é devido ao processo de poluição da atmosfera. É com base nessa ideia, tá? Há quem diga aí que o aquecimento global é um processo natural que está acontecendo, não há aí uma interferência humana, tá bom? Só para deixar claro para vocês. Nossa, sai de tudo. Estava aqui, né? Tá. Então, olha só. Vou trazer para vocês aqui esse. Deixa eu fazer a leitura aqui. Esse vídeo bem curtinho aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu só parar ele aqui, eu quero mostrar aos poucos. Olha só. Nós temos aqui, ó, 1880, basicamente a mesma época lá daqueles gráficos, tá? Como era a temperatura no planeta? Temperatura média. E lembre que é um período, não é ano. É de 1880 a 1884, um período de 4 anos, tá? Então, conforme ele vai avançando, é sempre 4 anos depois, tá? Olha o que vai acontecendo com a temperatura no mundo, lembrando que as cores frias, aqui o azul, né? O azul aqui é uma cor, temperaturas mais frias e o laranja aí, temperaturas mais quentes. Vamos dar uma olhada. Olha o que vai acontecendo com a temperatura média do planeta. Ela aumenta. E essa temperatura aqui, esse aumento aqui, é de em torno de 1 grau, viu? Aumentou 1 grau do que era lá em 1800 e alguma coisa para agora 2020. Tá bom? Mas isso, gente, é muito do ponto de vista da temperatura média do planeta, tá? É uma alteração em pouco tempo e muito acentuada, tá? Então, é só para mostrar para vocês terem ideia de como foi essa questão do aumento da temperatura. Deixa eu avançar aqui. Desequilíbrio ambiental. Vamos lá. Um pouquinho de desequilíbrio aí, ó.
Cuidar do meio ambiente nem sempre foi uma preocupação humana. Isso que eu gostaria que vocês tivessem bem claro na cabeça de vocês. Se preocupar com o meio ambiente é uma questão muito recente, gente, muito recente mesmo. Falar, nossa, gente, tem que cuidar do planeta, é a nossa casa, tal, né? Isso, gente, é muito recente, tá? Porque, ó, eles pensavam assim, ó, o progresso estava associado à urbanização. E tudo que estava associado à natureza era considerado primitivo, né? Pouco desenvolvido. Era essa a mentalidade das pessoas. Aí, até a década de 60, mais ou menos, 1960, as pessoas pensavam muito assim, isso era muito claro na cabeça deles. Só na década de 70 é que a preocupação com o meio ambiente, né, no mundo começou a ganhar força, tá? Então, olha só, temos como roça, caipira, interiorano, selvagens, são usados de modo depreciativo, né? É usado para rebaixar a situação de uma pessoa. Ah, você mora na roça. É como se a pessoa fosse menos ao morar num ambiente mais rural, em vez de morar num ambiente urbano. Ah, você é caipira, né? Então, olha só como isso vai incorporando na nossa cultura, né? Isso ainda está presente, né? Basta ver por essas palavrinhas aí, ó. Busca por uma separação entre o ser humano e a natureza. E esse comportamento fomenta uma série de consequências para o ambiente. Ou seja, o ser humano, ele acha, né? Ele tem a ideia de que ele não é da natureza. Ah, sou ser humano, sou civilizado, então eu tenho que cuidar ali da natureza, mas é como se a natureza tivesse separado de mim. Não! Nós, seres humanos, estamos dentro da natureza, fazemos parte dela, né? Lógico, a gente tem a capacidade de alterar isso em relação a outros animais, uma capacidade maior. É por isso que temos uma responsabilidade também de cuidar, tá? De não interferir. Então, olha aqui algumas consequências disso. Consequências dessas ações humanas sobre a natureza. Nós temos aqui o que nós chamamos de impactos ambientais negativos, tá? Impactos ambientais negativos. O que é um impacto negativo aí? É definido como qualquer alteração nas propriedades física, química e biológica do meio ambiente, tá? Causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. Ou seja, resumindo isso, o homem interferiu na natureza e mexeu no equilíbrio da natureza, né? No sentido de prejudicá-la, isso é impacto natural negativo, tá? Isso de forma direta, indireta, e aí afeta a saúde, a segurança e o bem-estar das populações, não só de pessoas, mas também de animais, tá? As atividades sociais e econômicas, né, a biota, quando interfere também nas condições estéticas, sanitárias, do meio ambiente, né, e a qualidade dos recursos ambientais. Quando interfere nessas coisas, de forma negativa, a gente chama de impacto ambiental negativo. Ah, professor, quer dizer então que se existe impacto ambiental negativo, existe impacto ambiental positivo? Vamos lá, vamos com calma, né? Vamos dar uma olhadinha em quais são os principais impactos ambientais negativos. Temos aqui, ó, diminuição dos mananciais. Professor, o que é manancial? Manancial, gente, é uma área onde vai ser armazenada água da chuva no solo e que vai dar origem ali a rios, ou seja, os rios nascem a partir de mananciais. É como se fossem depósitos de água armazenada ali no solo, no subsolo, né, embaixo do solo, tá bom? Quando o homem retira a vegetação de determinados lugares onde tem essa água armazenada, essa água não vai ficar mais armazenada. Portanto, o rio que dependia desse manancial vai deixar de existir. Então, é um rio secando, por quê? Porque no outro local ali onde existia o depósito de água, foi retirada a vegetação e agora não há mais uma sobrecarga ali de água naquela região. Extinção de espécies de plantas e animais, tá? Então, esse é um dos impactos aí negativos. Inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, né? Agravamento aí do efeito estufa e destruição dos habitats. Essas são as consequências dos impactos ambientais negativos. Bom, então, ó, concluindo esta ideia aqui, olha o que nós temos aqui, ó. Analisando aí dessa forma, ou seja, né, percebemos que qualquer atividade do homem, que o homem exerça, né, no meio ambiente, provocará um impacto ambiental. Será que é isso mesmo? Tudo que o homem fizer, portanto, vai ser impacto ambiental? A resposta para isso é sim e não. Por quê? O homem interferiu, é um impacto, né? O não vem comigo aqui. Olha só. Porque existe o tal dos impactos ambientais positivos. E o que seria isso? Enquanto os impactos, né, ambientais negativos estão associados diretamente com o aumento crescente das áreas urbanas,
o aumento de uso de veículos, né, de automóveis, o uso irresponsável dos recursos, né, você vai lá extrair madeira, extrair ouro, né, vai naquelas minas de extração de ouro lá, acaba poluindo tudo, né, removendo a vegetação, consumo exagerado de bens materiais, né, quanto mais a pessoa consome, aquela sociedade consumista, mais a indústria produz, e para a indústria produzir mais, ela vai poluir mais, vai precisar de mais matéria-prima, enfim, né, e a produção, e o resultado disso é a produção de lixo, tá? Então, enquanto os impactos ambientais negativos, ela aparece a partir dessa dinâmica, os impactos ambientais positivos estão associados à construção de área de proteção ambiental. Então, quando, por lei, o governo define por lei que determinada área não pode ser mexida, não pode ser plantada, não pode tirar uma folha sequer daquela área, ele está protegendo. Então, a criação dessas áreas, dos parques ecológicos, né? Então, é uma forma de um impacto positivo no meio ambiente. Ó, recuperação de áreas degradadas, tem uma área lá que está devastada, vamos plantar árvores naquele local, né? Vamos cuidar daquele rio. Então, limpeza de lago, né? E a promoção de campanhas de plantio de árvores e mudas, tudo isso vai causar um impacto no meio ambiente, vai ou se vai. Agora, de forma positiva, de forma que é benéfica para o meio ambiente. Tudo bem? Então, existem os impactos ambientais positivos também. Tudo isso vocês podem usar lá na hora de uma possível redação. Ações positivas, então, vamos lá. Olha aqui, quais são as ações positivas? Economizar água. Isso aí não precisa nem falar, né? Economizar água, você vai, de modo bem geral, né? Não estou falando de você só em casa, mas que haja políticas para que as indústrias, a agricultura, tenha isso muito bem regulamentado, para não desperdiçar a água, tá? Por exemplo, que fazer com que haja leis que puna prefeituras, né? Os prefeitos aí, que não cuida direito do sistema de distribuição de água, que os canos estouram e fica lá perdendo água na rua, né? Então, tudo isso faz parte do economizar aí. Evitar o consumo exagerado de energia, tá? Porque quanto mais se usa energia, mais tem que gerar energia. A gente sabe que o sistema brasileiro usa muito a hidrelétrica, né? E a hidrelétrica, ela precisa inundar para ser construída, né? Ela precisa inundar grandes áreas para poder fazer a represa, para gerar energia. Separar os lixos orgânicos e recicláveis, né? Eu pergunto para vocês, quantos lixinhos tem na sua casa aí? Quantos são? Né? Quais são os tipos? Vocês têm o orgânico? Vocês têm o reciclável? Né? Vocês têm quais outros tipos de lixo? Então, são formas de, quando a gente separa, a gente pratica isso, a gente está causando um impacto menor no meio ambiente, tá? Diminuição do uso dos automóveis, né? Os automóveis próprios, investir mais em transporte coletivo de qualidade, para que as pessoas usem mais o coletivo, vai poluir menos do que cada um usando o seu carro. Ou então, automóveis que usem combustíveis sustentáveis, né, de energia limpa. Consumir apenas o necessário, evitar compras compulsivas. Chega lá no mercado, vai comprando um monte de coisa que às vezes nem e desperdiça, né? Vai numa loja de calçados, de roupa, compra um monte de coisa que nem usa uma vez e depois já não usa mais. Então, esse comportamento, mudando esse comportamento, também está contribuindo com ações positivas, tá? Utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis, né? É uma outra forma também de causar menos impacto. Não jogar lixo nas ruas. Ah, pessoal, mas foi só uma balinha de papel ali, só. O problema não é esse, o problema é a atitude, né? Não é o tamanho ali, é a atitude, tá? Não jogar fora objetos e roupas que não usa mais, né? A primeira opção aí, no caso, seria doar, né? Muitas vezes a gente descarta coisas que ainda dá para usar para outras pessoas, ainda tem um certo uso. Então, pensar nessas ideias aí, tá? Tudo é questão de educação ambiental, tá? Que mais aqui, ó? Então, essas são as ações positivas aí dos impactos ambientais, tá? Nós temos aqui alguns dados importantes, de acordo aí com dados fornecidos pelo Observatório Mundial de Florestas, né? A Global Forest Watch, né? Watch, quem fala inglês bem aí. A devastação florestal alcançou cerca de 29,7 milhões de hectares, né, no mundo todo em 2016, um aumento de quase 51% comparado aí a 2015, ou seja, de um ano para o outro, gente, aumentou muito a questão do desmatamento, tá? Só em 2018, segundo essa mesma agência, o mundo perdeu cerca de 12 milhões de hectares de floresta tropical, né? Então, o Brasil está dentro dessa ideia aí, tá? O que equivale é quase 30 campos de futebol por minuto. Isso basta vocês imaginarem, para vocês terem dimensão. Imagine 30 campos de futebol por minuto durante um ano inteiro. Um ano inteiro. A cada minuto, 30 áreas de campo de futebol
tirado de floresta. Então, é muita coisa, tá? Já o World Resource, né, Institute divulgou aí a lista de países que mais desmatam no mundo. E o Brasil lidera, olha aqui, olha, o Brasil liderando aqui uma pesquisa, né? E o Brasil lidera, junto com a Indonésia, né? Esta lista, sendo responsáveis por aproximadamente 46% do desmatamento no mundo. Isso aqui foi em 2018, depois das queimadas que teve esse ano aí, pode ter certeza que esse número aumentou. Tá? Então, só para a gente ir finalizar aqui, ó, né? O que move todo esse sistema? O que faz aí com que o homem interfira tanto no meio ambiente? Que ação, né? O que motiva tudo isso? O que é o motor que está por trás dessa forma com que o homem vive hoje em dia, chamado homem moderno, né? Vive hoje em dia, aí, nossa, até passou já, só para finalizar, tá? Causa tudo isso. Então tá aqui, ó, consumo, é o consumo. É a forma de vida do ser humano moderno hoje em dia, que é o consumo que produz todos esses impactos ambientais. Esse é o gancho para a nossa próxima aula. Tudo bem? Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês da aula de hoje. É bastante coisa? É bastante coisa. Mas vocês têm um vídeo aí para ficarem à disposição para vocês assistirem depois com mais calma. Tá bom?